jovens militares, piloto e o governo abre o jogo pela americana Leslie King. A maioria dos americanos não tem consciência de que, a não muito tempo atrás, enquanto nosso governo estava silenciosamente preenchendo relatórios sobre casos estrangeiros, uma dramática onda OVNI ocorreu sob o solo americano. O espetáculo dessa onda foi tão dramático quanto aquele da Bélgica, e a grande aeronave voando em baixa altitude assemelhava-se àquelas vistas sobre aquele país em alguns aspectos. Somente 3 anos depois que os detalhes do incidente de 1980 no Peru foram distribuídos por agências do governo americano, a onda do Vale do Rio Hudson começou no estado de Nova York, em parte de Connecticut. Ela durou alguns anos e depois que tudo acabou, o nosso governo preencheu um outro documento secreto sobre a onda da Bélgica em 1990, mas nenhum oficial fez investigações sobre algo aqui ocorrido entre esses dois eventos relatados, apesar de nossos próprios OVNIs terem sido testemunhados por milhares de cidadãos americanos. Nenhum documento oficial foi preenchido sobre os eventos do Vale de Hudson, pelo menos que nós saibamos. Contudo, a sua semelhança com a onda bélgica foi notável. Começando em 1982, a onda americana também durou muitos anos, com o pico ocorrendo dentro de um período de 2 anos, e também envolveu repetidas visitas de grandes objetos silenciosos, algumas vezes mais de um naquela época, pairando em baixas altitudes com luzes extremamente brilhantes. Um grupo de pessoas assistiram frequentemente de perto ou enquanto permaneciam diretamente sob eles. E alguns relataram ver uma estrutura escura e sólida por trás das luzes, muitos enquanto dirigiam ao longo da Taconic Parkway ou sozinhos em estradas do interior, levados até lá para ver melhor os OVNIs, enquanto outros viram os objetos enquanto passeavam com seus cães ou faziam corridas ao longo de reservatórios e lagos. As testemunhas disseram que essas estruturas pareciam ser tão grandes quanto campos de futebol e eram capazes de dispararem a velocidades incríveis a partir de posições estacionárias. Como é típico nos OVNIs, eram silenciosos ou emitiam um zumbido baixo. Os OVNIs do Vale do Hudson, como aqueles da Bélgica, não exibiram qualquer comportamento agressivo ou hostil. De fato, de maneira semelhante, as testemunhas menos intimidadas reportaram que piscaram as luzes de seus carros para os objetos e receberam piscadas em resposta. E essa onda também foi simultaneamente vista por policiais em Danbury, Connecticut. A polícia inicialmente zombou das ligações telefônicas das testemunhas antes de ser rudemente despertada, que foi exatamente como a polícia da Bélgica fez inicialmente. Mais tarde, 12 policiais só deste departamento tiveram seus próprios avistamentos. Caminhos podiam ser determinados devido ao volume de relatos de várias localizações em curto período de tempo, e mapas de rotas foram feitos exatamente como posteriormente o foram na Bélgica. Simultaneamente, algumas fotos noturnas e vídeos foram feitos em Nova York e analisados por vários laboratórios, apesar de não tão extensivamente, nem as imagens foram tão poderosamente como a foto de Pat Richain de 1990. Embora os residentes do Vale do Hudson relatassem principalmente objetos com forma de delta ou V, e os vídeos na Bélgica fossem, na maioria, triangulares, ao se ler os relatos das testemunhas de ambos os eventos, os comportamentos similares das aeronaves são impressionantes. O fenômeno bizarro e altamente
e altamente incomum da bola de luz vermelha, relatado por 4 policiais belgas. Também apareceu no estado de Nova York, no primeiro a dramática noite da onda belga em 1989. 2 pares de policiais em diferentes localizações assistiram a bola de luz vermelha sair como um raio de um objeto que pairava e que depois voltou para o OVNI. Um detalhe raro observado bem de perto. Heinrich Nickel, um dos policiais que testemunhou esse espetáculo, interpretou a bola de luz como uma sonda de algum tipo. Em uma entrevista ele disse: a bola manteve-se indo e vindo, como se estivesse tentando medir alguma coisa. A cópia de desenhos feitos por testemunhas independentes em diferentes partes de Nova York, Connecticut, em 1983 e 1984, realizado por um artista que foram reduzidos e adaptados para ficar na mesma escala. Desenho das naves. Durante a onda do Vale do Hudson, David Zatena, chefe do corpo de bombeiro de New Fairfield, em Connecticut, estava do lado de fora conversando com o policial em junho de 1984, quando ambos viram uma fileira de luzes em um padrão circular. Eu diria que era algo feito pelo homem, exceto que 2 das luzes vermelhas saíram do grupo e foram em direções diferentes, atrás das montanhas. Uma delas voltou e a outra não, relatou Athans. Jim Koch, o engenheiro biomédico, ficou chocado ao ver um objeto triangular parando a não mais de 4,5 metros da superfície da água do reservatório Croton Falls, tarde de uma noite de outubro de 1983. Quando dirigiu de volta para casa, ele saiu do carro e ficou olhando na margem do reservatório. Algo saiu da parte de baixo do objeto, um raio vermelho de luz ou algo sólido que brilhava em vermelho. Realmente não sei o que era, mas parecia estar sondando a água, disse ele. Segundo o Cook, o objeto se moveu lentamente sobre o reservatório e a cada parada a sonda vermelha interagia com a água e depois era puxada de volta. Como uma aeronave belga que essencialmente exibia a mesma coisa. Esta era triangular. A descrição de Heinrich Nickel foi notavelmente semelhante àquela de Cook. Ele também testemunhou o fenômeno sobre a água, que ele também interpretou como uma sonda de algum tipo. Podemos nunca saber qual é o propósito dessa estranha bola vermelha que saiu do OVNI, mas isso sugere que objetos muito semelhantes podem ter visitado ambas localizações nos anos 80. Apesar das similaridades intrigantes, houve uma grande diferença entre esses eventos no norte do estado de Nova York e aqueles da Bélgica. Não nos detalhes do que realmente aconteceu, mas na maneira como estes encontros extraordinários, repetidos ano após ano, foram tratados pelas autoridades. Os responsáveis pela proteção dos cidadãos e pelo monitoramento de incursões aéreas não registradas sobre áreas habitadas. Precisamos lembrar que a onda de ovos de 89 e 90 na Bélgica foi racional, aberta e responsavelmente tratada pelo governo. A Força Aérea Belga foi colocada imediatamente em ação e outras agências, tais como a Gendarmerie Nationale, uma combinação de polícia e exército, e o equivalente na Bélgica, a FAA americana, também cooperaram na mobilização para identificar os objetos. A Força Aérea não foi a única responsiva, mas foi até proativa em sua investigação, procurando por objetos em múltiplos sistemas de radar, lançando F-16 para interceptar algum objeto em 3 ocasiões. Depois concedeu uma conferência de imprensa para explicar tudo isso ao público. Além disso, foi providenciada a análise por uma série de laboratórios fotográficos sobre a fotografia de uma aeronave, uma das melhores fotos de áudio já registradas. E para dar um passo além,
A Força Aérea belga tornou todos os dados e recursos, incluindo estações de radar e até aviões, disponíveis a um grupo altamente competente de cientistas civis que organizaram os dados, entrevistaram testemunhas e mantiveram extensos registros. Tudo isso foi coberto pela mídia europeia, com alguns relatórios para os Estados Unidos também. Durante tudo isso, o governo belga não escondeu informações, deu falsas explicações ou ridicularizou as testemunhas. De fato, sabemos que o coronel Wilfried de Brouwer, chefe da investigação do governo da Força Aérea, disse a verdade às pessoas. Muito foi apreendido, exceto pela coisa mais importante de todas, a origem e o propósito das próprias aeronaves. Contudo, nos Estados Unidos, a nossa onda de óbitos não foi tratada de maneira nenhuma. Não foi feito por qualquer agência do nosso governo. Não houve mobilização em nível estadual ou nacional. Nenhum F-16 da Força Aérea foi lançado. Pelo menos não há registro público disso. Nenhuma tentativa foi feita para capturar os objetos pelo radar. Não houve qualquer parceria estabelecida com uma organização de pesquisa americana para colher relatórios. Embora grupos científicos qualificados estivessem prontos esperando. Nenhum laboratório do governo analisou as fotografias. Nenhum órgão do governo convocou uma conferência de imprensa para fornecer os dados da Força Aérea para um público faminto de informação. A mídia local fez uma grande cobertura nos locais onde os eventos realmente aconteceram e foram fato, mas por não haver nenhum funcionário encarregado de não ser os policiais locais, a cobertura nacional foi mínima. Quando pressionado por ligações telefônicas, a FAA disse às testemunhas que elas tinham visto alguma outra coisa diferente do que tinham visto. Coisas reconhecíveis que faziam muito barulho, tais como aviões informação ou helicópteros. Numerosos fatores tornaram essas explicações insustentáveis, sendo a mais óbvia de que algumas vezes a aeronave flutua ou se move mais lentamente do que os aviões podem voar, frequentemente em altitudes muito baixas e era geralmente silenciosa. Porém, helicópteros ou grupo de aviões voando em formação são notoriamente barulhentos. Também o homem foi visto em várias ocasiões em que não havia aviões ou dirigíveis voando, como confirmado pelo aeroporto próximo. Algumas vezes as testemunhas viram uma estrutura sólida, maciça ao redor das luzes, bloqueando o céu por trás dela, facilmente distinguível de aeronaves convencionais. Em 84, por exemplo, 6 guardas de segurança da instalação nuclear Indian Point testemunharam um OVNI parando a cerca de 100 metros sobre o reator em espaço aéreo restrito. 2 guardas disseram aos investigadores que era um objeto sólido maior do que um campo de futebol. Com toda a indiferença do governo dos Estados Unidos, nunca mudou, apesar do fato daquilo que foi chamado de bumerangues de Westchester County terem parado ou cruzado de um lado para o outro durante anos. O Vale do Hudson e partes do Connecticut, ostentando luzes coloridas que algumas vezes piscavam quando pessoas se aproximavam. As testemunhas tiveram que lidar com esses eventos por conta própria, encontros que para alguns eram perturbadores, para outros assustadores, inspiradores de temor para quase todo mundo, mas nenhuma orientação oficial foi oferecida sobre o que fazer. Os departamentos de polícia de Nova York e de Connecticut ficaram inundados de ligações, mas com pequenas unidades podiam responder perguntas. Elas simplesmente não estavam preparados, equipados para tratar de algo assim. Podiam simplesmente relatar os relatos das testemunhas. Alguns dos seus próprios funcionários engarrafamentos de tráfego ocorreram na Rota 84, uma via pública principal, entre os motoristas. Enquanto os motoristas olhavam espantados para o céu, e os aeroportos locais simplesmente disseram às pessoas que ligavam e não tinha nada no radar e não poderiam confirmar os avistamentos. Comunidades foram deixadas sem assistência ao tentar obter algum sentido desses eventos. Absolutamente atordoantes, a maioria do público americano jamais ouviu qualquer palavra sobre eles. Como poderia uma coisa tão momentosa com esse avistamento do Vale do Hudson
repetidos ano após ano serem ignorados por nosso governo e serem varridos para debaixo do tapete, pergunta. Essa indiferença é tão assombrosa que alguém poderia justificadamente perguntar se tais eventos realmente ocorreram. Muitos poderiam perguntar como isso realmente aconteceu. Se nunca se ouviu falar nada a respeito, pergunta. Essa situação de quebra-cabeça instigando perguntas legítimas sobre a existência real dos homens representa uma das razões básicas para que os americanos inteligentes de boa formação não acreditem em OVNIs. E é uma boa razão, uma conclusão racional seria: se isso estivesse realmente acontecendo, teríamos sido informados. Se o projeto Livro Azul da Força Aérea estivesse ainda atuante naquela época, nos avistamentos do estado de Nova York, eles teriam investigado oficialmente, mesmo que não no nível que muitos de nós teríamos gostado. Teria sido mais difícil para a Força Aérea oferecer explicações rápidas e dúbias para esses eventos, o que aconteceu repetidamente. Felizmente, o cientista do Livro Azul, ao longo de seus 20 anos de funcionamento, ainda estava ativamente investigando casos de OVNI. Na metade dos anos 80, estava dando atenção aos avistamentos do norte do estado de Nova York. Embora não mais formalmente associado ao governo dos Estados Unidos, Dr. J. Allen Hynek começou a investigar a onda do Vale do Hudson em 1984. Naquela época, ele era amplamente encarado como a principal autoridade mundial no que se refere aos OVNIs, bem como um eloquente porta-voz sobre o assunto para o público americano. Esses avistamentos foram o foco final da vida do Dr. Hynek. Ele morreu em 1986 e ele empregou uma grande quantidade de energia na confrontação com a chocante indiferença dos funcionários do governo americano diante das repetidas visitas bem documentadas de algum tipo de fenômeno. Ele percebeu que a apatia do governo era o que impedia a história de explodir na mídia nacional. Apesar do fato de ele ter estado na linha de frente em muitas investigações sobre OVNIs durante mais de 3 décadas, a implacável onda do Vale do Hudson parecia tanto atemorizar e desconcertar Hynek, muito além de qualquer outra coisa. Nada semelhante a isso teria ocorrido anteriormente na América. Em agosto de 1985, ele descreveu centenas de pessoas opulentas, extremamente profissionais nas áreas suburbanas, cujas declarações ele e outros registraram em fitas cassete com surpresas aterradas e frequentemente assustadas. Como surpresas aterradas e frequentemente assustadas pelos bizarros avistamentos. Ao sobrevoar Taconic Park Way ou cruzar em baixa altitude sobre ruas e casas, um objeto totalmente estranho e possivelmente ameaçador constitui um sério risco que deveria preocupar a FAA, escreveu ele. Para os cientistas, esses eventos deveriam ter sido uma preocupação científica empolgante. A polícia e a mídia foram completamente negligentes em sua apatia e indiferença, mantendo a coisa toda fora da consciência do público. Para compreender como tais coisas podiam ocorrer sem nosso conhecimento sobre elas, precisamos examinar a inação total daqueles que tinham a responsabilidade. Foi como se uma doença mergulhasse todos os que ali se encontravam, exceto as testemunhas, em um estupor mortal, disse Hynek. Na história dos avistamentos de bumerangues, a FAA, a mídia, os cientistas, os policiais e os militares poderiam todos momentaneamente ter tocado o mistério, mas parece que então a apatia interveio, exaurindo todo o incentivo e deixando em seu lugar o poderoso desejo de não fazer nada.
Como tantos hoje, Heineken queria saber como e por que esse chocante inação ocorria. Ele tinha sido um cético em relação aos OVNIs quando contratado pela Força Aérea. Com seus colegas no mundo científico, tinha frequentemente feito piada das pessoas que relatavam ter visto OVNIs. Apesar disso, inicialmente ter sido contratado para mostrar que nada existia desde nonsense. Ele passou por uma transformação gradual durante seu longo trabalho para o governo, enquanto investigava centenas de casos de OVNI, entrevistava incontestáveis testemunhas dignas de crédito. Ele reconheceu que havia um fenômeno físico real envolvido em um daqueles bem misteriosos, de modo ele escreveu em 1977. Comecei como um tal desmistificador que tinha grande prazer em arruinar o que parecia inicialmente casos enigmáticos. Eu era um arqui-inimigo daqueles grupos entusiastas dos discos voadores e que desejava muito que os OVNIs fossem interplanetários. Meu próprio conhecimento desses grupos veio quase totalmente do que ouvi do pessoal do Livro Azul. Eles são todos malucos e visionários. Minha transformação foi gradual, mas no final dos anos 60 tornou-se completa. Hoje não gastaria nem mais um minuto sobre esses assuntos dos OVNIs, se não te sentisse seriamente que o fenômeno OVNI é real e que os esforços para investigá-lo e compreendê-lo e finalmente resolvê-lo poderia ter um efeito profundo, talvez até ser o trampolim para a observação do universo pela humanidade. Em 1985, o dedicado investigador foi confrontado pela manifestação extrema de um fenômeno peculiarmente americano, conhecido como tabu OVNI, a recusa automática e profundamente arraigada em reconhecer que algo tão contraditório ao que consideramos normal e, portanto, inaceitável para nossa visão do mundo, poderia possivelmente existir. Então, não importando as evidências apresentadas nesse caso, Heineken observou que o tabu é tão poderoso que pode contrariar os deveres de grupos de pessoas altamente responsáveis em posição de autoridade. Ele lutou para encontrar algum tipo de resposta para esse dilema. Heineken observou que ver os bumerangues do outro mundo de Westchester County causou estresse, trauma e terror entre as testemunhas. Eles não receberam qualquer resposta. E sentiram-se desprotegidos por seu governo, e muitas não quiseram vir a público para falar desses eventos por temor de serem ridicularizados, enraizados nas mentes da maioria das pessoas, tais como dos policiais que receberam os relatos das testemunhas, e eles mesmos não tinham visto nada. Estava a crença coletiva de que esse tipo de evento possivelmente não pode ocorrer. A única maneira de tratar disso era rotular as testemunhas de malucas. E contudo, milhares de pessoas realmente viram os objetos. Eles tiveram que lidar com o enigma de que eles sabiam que esses eventos tinham acontecido, como fizeram outros naquela área que foram testemunhas ou foram informadas de por fontes confiáveis sobre os avistamentos, tais como os jornais locais. Como todas essas pessoas podiam estar mentindo ou confusos, pergunta, ou será que havia algo maior, mais profundamente enraizado, que impedia os funcionários do governo de verdadeiramente ouvir os relatos, aceitando-os como verdadeiros e investigar? Pergunta. Heineken postulou que, em sua incapacidade de aceitar algo tão revolucionário quanto a existência dessas aeronaves inconcebíveis, nossa psique simplesmente se fecha, deixando tudo lá de fora. A realidade impossível superaquece os circuitos metais e queima os fusíveis no mecanismo de proteção da mente. Quando o ponto de ruptura coletivo é atingido, a mente precisa abertamente ignorar a evidência patente dos fatos, dos sentidos. Ela não consegue mais conter tal evidência dentro de suas fronteiras normais. Ele concluiu que a natureza totalmente bizarra, chocante, até traumática de tal evento não há chocante, até traumático de tal evento, não há qualquer energia para a ação, como se todo
mundo estivesse operando com uma bateria gasta. Essa dinâmica pode afetar grupos de pessoas como um todo, e aqueles responsáveis não estão isentos de seus efeitos entorpecentes. Com a empatia vem a habilidade de aceitar até a mais vazia das explicações, qualquer coisa, para repelir a necessidade de pensar sobre o impensável, escreveu Heineken. Isso pode não fornecer uma resposta completa, mas toca na natureza profunda do tabu OVNI, que age para nos manter na ignorância, mesmo que os eventos estejam bem na nossa frente. Esse fenômeno, basicamente psicológico, colocado em movimento pelo painel Robert Nelson nos anos 50, atua aqui com uma força e uma tenacidade muito maiores do que em outros países. Ele fundiu a administração inadequada de nossa agência da Força Aérea. O projeto Livro Azul, até seu encarceramento, depois o tabu tornou-se integrado e aceito, afetando todos os níveis do governo. Ainda é difícil de acreditar que os eventos do Vale de Hudson deslizaram para debaixo do tapete, não foram notados pela maioria de nós, mas de fato foi isso que aconteceu. Naturalmente, se o nosso governo tivesse respondido da mesma maneira que o fez o governo belga, tudo teria sido diferente, até mais importante, se tivesse estabelecido uma agência semelhante àquela da França, derrotada a pesquisar por sua própria conta, um conhecimento até maior poderia ter sido adquirido. O Reino Unido, nosso aliado mais próximo, tinha um escritório para receber relatos de OVNIs durante a época da onda do Vale do Hudson e teria investigado tudo. O governo americano, embora responsável por um território e um espaço aéreo enormes em comparação com a França, a Bélgica e o Reino Unido, parece estar operando no limite de sua capacidade de voltar um olho cego para os OVNIs. OVNIs, militares, pilotos e governo. Abre o jogo pela americana Leslie King.